Boa noite, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. É uma alegria recebê-los para esse encontro. Sejam muito bem-vindos em mais uma noite em que poderemos aqui partilhar aqui o pão do Evangelho. Hoje nós teremos o estudo do Evangelho no capítulo 3, itens 6 e 7, destinação da terra, causa das misérias humanas. Evangelho capítulo 3, itens 6 a 7, destinação da terra, causa das misérias humanas. Tá joia? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Nosso Lar. Vamos nos preparando então para iniciar nosso Evangelho. Já estamos com 3 minutos. Vamos então fazer agora, iniciar um processo de harmonização, para que todos estejamos vibrando na mesma sintonia. Todos possamos nos relaxar, nos desprender de nossas preocupações e nossas ansiedades, de nossas angústias. Para organizar isso, boa noite, minha amiga Lucimar, boa noite também a todos. Para isso, vamos iniciar fazendo a leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, convido a vocês para fazermos juntos a leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, buscando exatamente essa harmonização. Vamos lá ao prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. É uma alegria recebê-los e compartilhar com todos vocês desse momento de estudo, desse momento em que nos beneficiaremos dos ensinamentos de Jesus. Vamos agora fazer a leitura de um texto, lembrando que nosso Evangelho hoje trata do capítulo 3, itens 6 e 7, destinação da terra, causa das misérias humanas. Em razão disso, eu selecionei um texto que nos leva já a uma reflexão para nos ajudar já a esse estudo do Evangelho de hoje. O texto que eu selecionei é da obra Calma, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E o título do texto é Passando pela Terra. Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nós vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos, ampara os que tropecem. Não te lamentes,
Habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa sem condições quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada afora livre do mal. Auxilia aos outros quando estiver ao teu alcance e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que estejas, já que te reconheces passando pela terra, a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos, e nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Orientados por essa mensagem, vamos agora fazer nossa prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, como uma forma, um auxílio para que possamos nos desligar de qualquer distração e podermos mergulhar na atmosfera espiritual que nos permeia. E durante essa prece, lembremos então dessa leitura que acabamos de fazer, que estamos aqui nesta terra como passageiros na jornada infinita evolutiva. E lembremos de quem é o guia nessa viagem, que é Jesus. E assim conversemos com Jesus dizendo: Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, espíritos bons e espíritos de luz, benfeitores espirituais que nos acompanham. Estamos agora iniciando o estudo do Evangelho, o estudo dos ensinamentos que Jesus nos ofertou. Que possamos, Pai, receber esse alimento espiritual que tanto nos é caro, para que possamos, nas vicissitudes e dificuldades, sentir em nosso espírito que somos, o amparo, a força e a fé que tanto necessitamos. Que esse momento de compartilhamento do pão do Cristo seja glorioso momento de crescimento, de fortalecimento, que possamos aqui receber o remédio que cura a nossa alma, o elixir que acalma nossas aflições, receber a luz que nos tirará da sombra. Que assim seja. Vamos então fazer o estudo do Evangelho de hoje, que é o capítulo 3, itens 6 e 7, destinação da terra, causa das misérias humanas. E antes de falar em destinação da terra e antes de ler o Evangelho, eu gostaria de levantar a vocês uma pergunta. Será que a terra é o nosso destino final? Será que a terra é um mundo abençoado por Deus e, portanto, nós somos os privilegiados do universo? Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. Na questão 55, Kardec fez a seguinte pergunta: todos os globos são habitados? E a resposta que recebemos é profundamente esclarecedora e nos remete a uma reflexão que toca nosso coração. A resposta foi taxativa: sim. O homem da terra está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade
e em perfeição? É importante nós atentarmos a essa pergunta, porque agora nós vamos ler o Evangelho que fala sobre a destinação da terra. Então, por isso eu já queria trazer a vocês essa reflexão. Será que nós estamos numa condição extremamente favorável aos olhos de Deus? Será que somos o único planeta habitado no universo e que, portanto, aqui habitam espíritos de alta envergadura? E a resposta que nós temos aqui na questão 55 é que estamos longe de ser o máximo em inteligência, em bondade, em perfeição. Vamos então ler agora, feita essa primeira reflexão, vamos ler agora o capítulo 3, itens 6 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então convido aqueles que tiverem o Evangelho em casa, Evangelho segundo o Espiritismo, a abrirem o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai, itens 6 e 7, que está dentro do tópico Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. Vamos ler agora esse capítulo, já orientados por essa questão 55 que eu apresentei a vocês, e vamos ver do que Kardec fala sobre o destino da Terra e sobre as causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem, e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo nos remete a uma reflexão. O que estamos fazendo aqui na Terra? Por que estamos aqui na Terra? E, primeiramente, conforme essa questão que eu comentei logo no início, a questão 55 do Livro dos Espíritos, e de acordo com o texto que acabamos de ler, nós percebemos que a Terra não é um destino e não é a única no universo, o único planeta habitado. E também não é o ponto final de uma trajetória. A Terra, eu não diria nem que está no meio da trajetória. Ela está mais para o início da trajetória que no meio, embora não seja o início, porque o início de uma trajetória do espírito
pertence aos mundos primitivos, onde os espíritos simples e ignorantes iniciam sua jornada. Já vimos mais à frente, quando estudamos os outros tópicos desse mesmo capítulo, que a Terra se classificaria na categoria de mundo de provas e expiações. E assim se classifica porque os espíritos aqui vêm para poder se depurar, poder se melhorar e poder se desvencilhar de suas sombras e angariar virtudes. E Kardec deixa isso claro. Primeiro, quando ele diz que a Terra não se pode avaliar uma cidade por um hospital. Se você chegar numa cidade, vamos que você vá visitar Paris e resolver visitar um hospital em Paris e depois ir embora, você não pode afirmar que conheceu o povo parisiense, porque você conheceu apenas aqueles que estavam ali, internados no hospital. E o hospital, obviamente, é um local onde se encontram pessoas convalescendo, pessoas que estão ali sob tratamento médico e cuidados médicos. E você não poderia, portanto, ter ali a ideia do universo que seria a coletividade de habitantes de Paris. E o mesmo vale quando nós analisamos sobre o aspecto espiritual. Obviamente que a Terra não é o único mundo habitado no universo. Por isso Kardec fala que aqui está uma parte da humanidade entendida como seres humanos, entendido o conceito seres humanos como os espíritos que têm razão, dotados de razão e dotados de consciência. Porque é o que nos caracteriza e nos diferencia na condição de espíritos. Portanto, estar aqui na Terra, e aí Kardec diz que a Terra é tudo isso. A Terra é hospital, a Terra é penitenciária, a Terra é escola, a Terra é educandário, a Terra é hospício, a Terra é tudo isso. Porque todos aqueles espíritos que necessitam de cuidados, que necessitam de atendimento, que necessitam de assistência, estão exatamente localizados na Terra e em outros mundos que têm a mesma condição da Terra, mundo de provas e expiações. A Terra também não é o único mundo de provas e expiações do universo. Mas estamos aqui. E estar aqui nos remete a outro ponto que Kardec coloca. Kardec nos fala ainda que a Terra é um lugar em que as aflições sobrelevam os gozos, ou seja, aqui nós experimentamos mais aflições do que gozos. Por que isso? E aí nós precisamos ir lá na Gênese, na obra A Gênese, também de Allan Kardec, onde Kardec vai nos dizer o seguinte, que na Terra nós temos uma característica de que habitam mais espíritos maus do que bons. Por que isso? Porque aqui no mundo de provas e expiações ainda prevalece o mal. Mas veja, o mal ainda prevalece na Terra por quê? Porque é da condição dos espíritos ainda inferiorizados, inferiores, como todos nós somos. Todos nós carregamos mais mazelas do que virtudes. Estamos aqui para exatamente inverter essa polaridade, começarmos a trazer mais virtudes e começarmos a reduzir, a limpar essas nossas mazelas, essas nossas sombras, esses aspectos negativos que ainda permeiam o nosso espírito. Mas ainda sobrepuja no mundo terrestre, no planeta Terra, o mal. E aí nos remete a outra reflexão, porque é por isso que Kardec diz que aqui as aflições superam os gozos, ou seja, as tristezas superam as alegrias, porque é da nossa condição ainda de terráqueos, de habitantes do planeta Terra, de espíritos ainda em processo evolutivo e ainda muito inferiorizados, ainda muito apegados à matéria, é da nossa condição suportar então as aflições que são resultado das nossas escolhas. São nossas escolhas que nos levam a essas aflições. E aí vem a questão.
Se nós temos que a destinação da Terra, então, é abrigar esses espíritos, da onde vem a causa das misérias humanas? Da onde vem a causa dos cataclismos, das catástrofes, como estamos experimentando agora, uma pandemia, um efeito mundial que vem atingindo toda a sorte de países, de povos, de culturas? Da onde surge essa situação? Essa situação, Kardec também aponta na obra Gênese, é um impulso para a nossa evolução. Toda catástrofe, toda crise coletiva, catástrofe coletiva está relacionada a um processo de desencarne coletivo, onde uma multiplicidade de espíritos deixam o corpo carnal. E aí acontece então reencarne também coletivos, em que espíritos, alguns ou muitos mais avançados, mais evoluídos, eles reencarnam para ajudar o processo de evolução da Terra. Então, essas catástrofes coletivas precisam ser compreendidas sob o aspecto espiritual. Todos somos espíritos. Não há ninguém que se perde numa catástrofe dessa. É lógico que é doloroso a partida de um ente querido, vitimado por uma doença, por um acidente, por uma inundação, por um furacão, qualquer outra catástrofe. Nós podemos aí lembrar de vários fenômenos, inclusive meteorológicos, não só doenças, que vitimam um grande número de pessoas. Na obra Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda Espírito, psicografada por Divaldo Franco, o início da obra retrata exatamente o tsunami que aconteceu na década passada. E esse tsunami vitimou um sem número de pessoas, foram milhares de pessoas atingidas, dezenas de milhares de mortos. E esse tsunami teve um propósito, porque ele franqueou a vinda de espíritos que estavam se deslocando de mundos mais evoluídos que o nosso e se preparando para reencarnar na Terra com que missão? Ajudar a evolução, ajudar o avanço da humanidade terrestre, desse nosso ambiente terrestre. E feita essa análise, essa reflexão, precisamos ainda também compreender o seguinte: na Terra, então, como o próprio Kardec explica, ainda temos o mal sobrepujando o bem. E a dúvida é como é que a gente vai saber o que é bem e o que é mal? E Kardec fez essa pergunta na questão 630 do Livro dos Espíritos. Como podemos distinguir o bem do mal? Porque se nós estamos aqui no mundo onde o mal ainda prepondera, é preciso como é que é o parâmetro de distinção? E aí a espiritualidade explica a Kardec. O bem é o cumprimento pleno das leis divinas. Ou seja, tudo aquilo que Deus colocou como leis naturais, leis que governam todo o universo, essas leis, algumas foram contempladas por Moisés, como a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da liberdade, foram contempladas por Moisés quando ele recebeu os 10 mandamentos. Outras, e na verdade a mais importante de todas, veio ser ensinada por Cristo, que é a lei de justiça, amor e caridade, que resume todas as leis divinas. Quando nós conseguimos cumprir essas leis divinas, estaremos praticando o bem. E o mal, o que é? O mal é a ausência do bem. Ou seja, o mal é o não cumprimento dessas leis divinas. Por que nós não conseguimos cumprir as leis divinas? Porque ainda somos mais apegados à matéria, somos mais apegados ao orgulho, ao egoísmo e tantas outras mazelas que ainda permeiam o nosso espírito. Mas a gente não precisa também se penitenciar por isso e sofrer por isso. Somos imperfeitos. O primeiro passo é a questão do autoconhecimento. Quando
perguntados os espíritos sobre qual era a forma para caminhar na evolução, a resposta foi: faze como o filósofo Javolo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro passo é nós compreendermos nossas imperfeições e aprendermos a corrigi-las. Então, qual que é a destinação da Terra? É exatamente nós estarmos aqui para corrigirmos essas mazelas, esses pontos negativos. Conforme nós nos corrigirmos, nós conseguiremos avançar. Então, a gente vai ter que ficar aqui na Terra o tempo todo? Também não. Veja que no final da leitura que eu fiz do Evangelho, Kardec fala que permaneceremos na Terra enquanto não aprendermos a praticar o bem. Ou seja, enquanto ainda nos detivermos nas nossas inferioridades, nós ainda permaneceremos na Terra. E quando nós deixarmos essas inferioridades, nós vamos avançar. Vamos caminhar para outros mundos. Para os mundos de regeneração, para os mundos felizes. É uma jornada evolutiva. A Terra não é o ponto final, nem é o ponto inicial. O ponto inicial são os mundos, né, mundos primitivos, depois mundos de provas e expiações, depois mundos de regeneração, mundos felizes e, por último, os mundos ditosos. Nós ainda estamos bem no início da jornada, mas a Terra não é o ponto final. Existem mundos em que o mal não existe. E os espíritos estão ali para evoluir mais intelectualmente, adquirir mais potenciais morais, mas eles não ostentam mais nenhuma sombra. Mas aqui nós ainda nos digladiamos entre o mal e o bem. É da nossa condição de mundo inferior. E essa afirmação que eu estou trazendo para vocês está não só nessa passagem, a gente consegue compreender isso nessa passagem que eu acabei de ler do Evangelho para vocês, mas ela também está na questão 872 do Livro dos Espíritos, que Kardec fala que a Terra é um dos mundos menos avançados e é um mundo de passagem na jornada evolutiva do espírito. E aí significa o seguinte: então a Terra está afadada a nunca ter o bem? Será que a Terra, então, está afadada a sempre ostentar o mal e o mal preponderando sobre o bem? Não, não está afadada a isso. E essa resposta que eu estou dizendo para vocês, quem dá é o Espírito São Luís, na questão 1018 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que tem uma resposta bem extensa, mas é uma resposta extremamente consoladora. E basicamente o que o Espírito São Luís nos fala é o seguinte: a Terra, Kardec pergunta se um dia a Terra verá o bem dominar, o bem imperar, ou seja, a Terra ser um mundo onde apenas haja a bondade. E aí o Espírito São Luís explica que sim. Entretanto, isso só vai acontecer quando o mal for derrotado pelo bem. E o sentido de derrotado que ele traz, aí você tem que ler todas as 3 páginas de resposta, é o sentido de vitória interna do espírito que habita a Terra. Quando nós vencermos a nós mesmos nas nossas sombras e imperfeições, aí sim nós conseguiremos vivenciar um mundo onde o bem vai imperar, porque o bem vai imperar em nós. Se o bem imperar em nós, o bem vai imperar no mundo. Porque o mundo, a Terra, é o reflexo da coletividade que habita a Terra. A coletividade de espíritos encarnados e desencarnados que habitam a Terra é que faz com que haja essa psicosfera. Se a nossa psicosfera ainda é uma psicosfera mais voltada para o mal, é porque prepondera ainda nos espíritos que aqui habitam esse mal. Mas isso é um esforço evolutivo individual. Não há como esperarmos
ou compelimos a um esforço coletivo e todo mundo vai evoluir de uma vez só, num empurrão só. Não, não é assim. A Terra, então, ostenta essa condição porque é a condição dos espíritos que nela habitam. E esses processos de desencarne coletivos levam justamente a essa roda espiritual, porque nós temos aqui na Terra a ambiência que compõe os espíritos encarnados, que somos nós, e os espíritos desencarnados, que são aqueles que já estiveram na carne e retornaram ao mundo espiritual. E esse intercâmbio é permanente. Permanentemente estamos indo e vindo nesse intercâmbio. Estivemos lá no plano espiritual, depois nós retornaremos, quando a morte encerrar essa jornada carnal, depois estaremos lá e depois viremos de novo para novas jornadas carnais, enquanto se fizer necessário para a nossa evolução, até o momento em que consigamos atingir um parâmetro, um padrão evolutivo que nos permita habitar mundos mais elevados. E Emmanuel ele faz uma comparação que é bem interessante sobre o que é a Terra, né? Emmanuel diz o seguinte, que a Terra é como uma casa em reforma, né? Acho que quem já teve obra em casa, já morou com uma obra acontecendo dentro de casa, né, sabe bem o que é você estar morando, estar dentro de uma casa e uma obra acontecendo, né? E lendo esse texto de Emmanuel sobre a Terra, eu fiquei lembrando, né? Fiquei imaginando que a Terra, esse mundo onde nós estamos, é uma casa em obra e que estão trocando o piso, né? E você trocar o piso de uma casa com as pessoas morando é uma tarefa quase impossível, né? Porque você tem que estar todo o tempo mudando os cômodos de lugar, tira os móveis de um lugar, leva para outro cômodo para trocar o piso daquele cômodo, depois traz tudo de volta, né? Ou seja, é uma confusão. E é a nossa Terra. E a gente está nesse troca de cômodo, traz de um cômodo, tira tudo de um cômodo, bota em outro, porque nós estamos exatamente nessa nossa condição inferior. E aí a gente fica aqui nesse mundo, né, onde ainda impera o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e aí em razão disso a gente fica sofrendo. Por isso que Kardec fala que o sofrimento ele prepondera, ele é maior do que os gozos, do que as alegrias, porque nós mesmos somos o agente desse sofrimento. A nossa inferioridade, quando eu digo nossa, ela é coletiva, é de todos os espíritos que habitam a Terra ainda, é que faz com que esse sofrimento ainda persista. Haverá um tempo em que a reforma vai acabar. E quando a reforma da casa acabar, nós estaremos num mundo onde o bem vai preponderar. Mas, por enquanto, o que prepondera é essa agitação, esse incômodo, essa mal alocação, né? Você está num lugar e está quebrando um piso ali, você tem que mudar de lugar, ir para outro lugar, não pode pisar naquele cômodo porque está trocando o piso, e a gente está aqui vivendo essa ambiência. E essa troca de piso, na verdade, é as nossas dificuldades de relacionamento um com o outro, a nossa incapacidade de perdoar, a nossa intolerância, a nossa incapacidade de amar o outro, como no texto que eu li logo no início, apesar das imperfeições que todos temos e compreendermos que todos somos portadores de imperfeições, e como todos somos portadores de imperfeições, estamos aqui aprendendo a vivenciar as imperfeições uns com os outros. E essa nossa compreensão é que vai nos ajudar a atravessar as dificuldades da vida com mais serenidade. A partir do momento que nós sabemos que as tribulações são normais, são inerentes a essa jornada no globo terrestre, não há por que nós sofrermos com as tribulações. Vamos, obviamente, nos preparar, enfrentar os desafios, mas não precisamos nos martirizar, porque vamos enfrentar uma dificuldade e lá na frente vamos ter outra. Vamos sofrer ali uma situação, sofrer ali um comportamento de uma outra pessoa que não foi adequado conosco, e vamos aprender a perdoar para que lá na frente tenhamos outros dissabores, porque é normal. Mas a partir do momento que nós tivermos esse olhar mais amoroso conosco e com tudo que está à nossa volta, com todas as pessoas que nos cercam,
nós vamos aprender a atravessar melhor esse mundo desafiador. Não adianta nós reclamarmos do mundo como ele é, se nós não somos o agente de mudança. E o agente de mudança não é no sentido de protestar, e lógico que os protestos também são legítimos, mas o primeiro lugar que eu tenho que mudar é a mim mesmo. Se eu não fizer esse esforço de melhoramento íntimo, como que eu posso começar a enxergar o mundo de uma maneira mais dócil? Eu vou continuar enxergando o mundo de uma maneira turbulenta, porque o mundo é turbulento, porque os espíritos que habitam esse mundo dotados, tomados de turbulência interior. Basta nós levarmos em conta o nosso pensamento, né? Nosso pensamento durante o dia é levado de um lado para o outro. Quando a gente está ali ouvindo, fazendo uma leitura edificante, nosso pensamento se aproxima das esferas superiores, e depois a gente escuta uma notícia e nosso pensamento vai lá nas esferas inferiores, e aí nosso pensamento fica nesse jogo, né? Esse jogo que é levado pela nossa incapacidade de nós polarizarmos nosso pensamento para o bem. Que quando nós polarizarmos o pensamento para o bem, essas condições, essas situações que desestabilizam não nos afetarão. Agora, isso é uma jornada de aprendizado, meus amigos, minhas amigas, que é uma jornada que nós estamos trilhando. O caminho, ele está em curso. A gente não chegou, nem está próximo do final do caminho, que é quando chegarmos à condição de espírito puro, e nós já iniciamos a jornada lá atrás ainda, na condição ainda de mundo primitivo, mas ainda somos espíritos imperfeitos. Que nós consigamos, então, compreendendo que a destinação da Terra é o nosso educandário, é o nosso hospital, é a nossa penitenciária, vamos compreender que todos esses locais são locais de restauração. O indivíduo que não tem conhecimento e vai para a escola, ele vai restaurar o conhecimento, vai adquirir o conhecimento, vai transformar uma falta de conhecimento em conhecimento. O indivíduo que está no hospital, ele vai restaurar a condição de saúde. O indivíduo que está na penitenciária, ele vai restaurar a condição dele de pessoa que compreende as leis. E a penitenciária aqui da Terra não é em relação às leis dos homens, é em relação às leis divinas. Então a gente está aqui para aprender a compreender, a viver, a entender e perceber a lei divina e aplicá-la em sua inteireza durante a nossa jornada existencial. Eu vou encerrar aqui a minha fala para eu poder oportunizar a vocês as perguntas, né? Então fica aqui já o espaço aberto, temos ainda mais ou menos 15 minutos, né? Então fica aqui o espaço aberto para perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, né? A destinação da Terra e a causa das misérias humanas, fiquem à vontade, vai ser um prazer tentar responder as perguntas de vocês. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta por aqui. E a gente compreende, então, enquanto a gente vai conversando, enquanto a gente espera a participação, a gente vai compreendendo, então, que essa característica, né, a causa das misérias humanas está relacionada às nossas imperfeições. E essas imperfeições, elas se fizeram presentes em alguma atitude no passado. E depois nós precisamos, então, corrigir essas atitudes, que são as provas e expiações. E estamos aqui justamente para corrigir essas situações do passado em que nós nos equivocamos, em que nós praticamos ali o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ganância e toda sorte de comportamentos que estão longe do que as leis divinas nos pregam, nos ensinam. E, portanto, essa capacidade que nos é exigida, e por isso as aflições, essas aflições são exatamente a fórmula, o desafio para que nós possamos avançar na nossa evolução. E quando nos deparamos aí com fenômenos como essa pandemia, nós percebemos então que o desafio, nesse caso, é coletivo.
todos somos convidados nesse processo. E esses processos de desencarnes coletivos favorecem aquilo que Kardec chamam de emigração e imigração em massa de espíritos. Ele fala disso também na obra Gênese. Essa emigração em massa é o quê? São os espíritos desencarnando e retornando ao plano espiritual. E a imigração é o quê? É a vinda de espíritos do plano espiritual para o plano terrestre. E nesses processos coletivos, o que temos é isso. Não há nenhum prejuízo. O que há é apenas que aquele espírito vai deixar de ostentar o corpo físico, ou outro espírito vai habitar, vai passar a vivenciar uma experiência material em razão desse processo de desencarne coletivo. Temos aqui alguns comentários ou perguntas, vamos ver. Cleuson, um abraço, Cleuson. O desencarne coletivo, como bem comentado, não causa no espírito um espanto tão grande que possa ensejar uma rejeição ao processo? Cleuson, não, porque todos nós temos a oportunidade, não todos, mas a maioria dos espíritos que encarnam na Terra já tem condições de realizar aquilo que se chama planejamento espiritual, em maior ou menor grau, tá? Então, quando estamos lá no plano espiritual, nós somos convidados a traçar alguns pontos que nós queremos enfrentar durante essa jornada. E já sabemos também quanto vai ser nosso tempo de jornada carnal. E o nome disso é planejamento reencarnatório. E é um planejamento que significa, e aí é importante a gente dizer, que isso não é taxativo. Não é porque lá no planejamento reencarnatório você acordou determinada coisa que vai ser vivida assim, porque vai depender do que você vai fazer aqui na Terra. Por exemplo, e essa história, quem conta é meu amigo Marcelo, que está aí assistindo, a história até de um médico, salvo engano, da Paraíba, que ele conta que é um médico espírita, que é trabalhador espírita, e ele é um cardiologista, salvo engano, pela história que o Marcelo conta. Se eu errar, Marcelo, você me corrija, não vou contar com sua riqueza de detalhes, mas vou abreviar a história para o Cleuson entender, e quem mais está assistindo entender o que é planejamento reencarnatório. E esse médico, então, um cardiologista, ele estava passando o final de semana numa determinada cidade de veraneio e ele sentiu um mal-estar e ele identificou que esse mal-estar era um processo cardiológico que poderia levar ele a óbito. Ele, como era cardiologista, pela dor que ele sentiu, ele sabia que era um determinado mal que ele precisava urgente procurar um médico. Ele entrou no carro e foi para o hospital. Chegou em Recife, no hospital em Recife, e falou: olha, eu estou com um quadro tal, salvo engano, a história acho que é rompimento de aorta, eu não sei se me veio agora aqui rompimento de aorta, eu não sei se realmente é isso. Mas ele falou assim: eu estou com rompimento de aorta, eu não sou médico, se eu estiver falando besteira, me desculpem, mas ele falou que estava com um quadro, e em razão desse quadro ele precisava ser operado com urgência. Foi atendido, foi para o centro cirúrgico e realmente confirmou que ele tinha o rompimento de aorta, não sei se era isso, foi operado e sobreviveu. E depois ele, na seara espírita, no trabalho espírita dele, numa reunião mediúnica que ele estava, ele recebeu a seguinte informação: ele foi informado que ele deveria desencarnar naquele dia em razão daquele mal. Mas como ele vinha praticando o bem, ele ganhou uma moratória, ou seja, ele poderia ficar mais tempo no corpo material, né? E aí ele até pergunta para esse mentor espiritual dele quanto tempo ele ficaria, e o mentor espiritual responde para ele: depende só de você. Então veja, ele tinha um planejamento, né, de desencarnar naquele dia em razão daquele mal cardiológico, mas foi dado a ele então a oportunidade de prosseguir. Então o que eu quero dizer, Cleuson, é que esse planejamento reencarnatório não é taxativo, ele não é nada fechado. Mas os espíritos, eles têm noção do que vai acontecer. Lógico que a gente não lembra, né? Ninguém lembra aqui que vai viver, por exemplo, 78 anos, 5 meses e 29 dias. Né? Ninguém tem essa memória. Ou que vai viver 92 anos e 5 meses e 10 dias. Mas quando inicia a jornada na Terra, vem com essa informação. Pode ser que ele abrevie? Pode. Se ele tomar decisões equivocadas, pode ser que ele abrevie essa jornada. Tá? E então,
e ele pode se rebelar contra esse processo, o espírito ele tem livre-arbítrio. Agora, precisamos lembrar que esses processos, eles estão diretamente ligados à vontade de Deus. E se o espírito se rebela contra esse processo, na verdade ele se rebela contra Deus. Não significa que Deus vai ser vingativo, vai punir, não. Mas significa só que ele é um espírito que ainda é um espírito endurecido, porque ele não consegue nem atender à vontade de Deus. Então, é preciso que nós lembremos a própria lição de Jesus, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, e ele já sabia o que ia acontecer, e apenas pede a Deus que livrasse, o Pai que livrasse ele daquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai. Então, o espírito que toma essa postura, não quer dizer, ele vai se rebelar e não vai ter sucesso. Por quê? Porque a vontade é do Pai, não é a nossa. Tá? Vamos aqui a outra aqui, tem aqui Walter, né? Alguns textos afirmam que existem espíritos em outros locais do espaço, por exemplo, espírito vivendo na Lua, seria uma cidade espiritual em outros planetas. Não, Walter, na verdade não é só uma cidade espiritual, não. Cada planeta ele tem uma coletividade mesmo. Se você pegar, se não me engano, a obra é Uranografia de... fugiu o nome aqui, de Camille Flammarion. Ele relata nessa obra os espíritos que habitam, a qualidade de espíritos, na verdade, que habitam o sistema solar. Todos os nossos planetas, né, não só a Lua tem espíritos que habitam, mas também os planetas têm espíritos que habitam. Segundo essa obra Uranografia, de Camille Flammarion, os espíritos mais elevados do sistema solar estariam habitando Urano, né? E seriam os mais elevados, os mais avançados, tá? Então, assim, eu não diria só que são cidades espirituais. Nós ouvimos falar do conceito de cidades espirituais porque são as esferas espirituais que estão na psicosfera da Terra. Porque conforme vai se afastando da Terra, mas ainda, digamos, energeticamente ligado à Terra, nós temos as chamadas cidades espirituais. A mais famosa é o nosso lar, por causa das obras do espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, que era a cidade espiritual que ele foi habitar depois de deixar um umbral. Então, depois de deixar uma zona inferior, de vibração muito baixa, ele foi levado e estava em condição vibratória de habitar essa cidade espiritual, que geograficamente, entre aspas, porque ela está muito distante da crosta terrestre, mas ela tem uma ligação exatamente ali com o Rio de Janeiro, né? Com ali o estado do Rio de Janeiro, a região do Rio de Janeiro, né? Que seria mais ou menos a ligação energética ali do nosso lar, como tem outras cidades espirituais espalhadas pelo Brasil, tá? Então, eu diria que não é apenas cidades espirituais, mas você tem, na verdade, mundos que são habitados por espíritos, cada um em sua condição, tá? Em condição mais avançada que é da Terra e outros não. Tá? Me recordo agora de Urano, que segundo essa obra, Uranografia, de Camille Flammarion, seria no sistema solar um mundo onde estariam habitando os espíritos mais avançados. Tem também na Revista Espírita, eu não lembro agora o ano, mas tem uma comunicação de um espírito que já tinha habitado a Terra e que estaria habitando em Saturno, que é também um mundo mais elevado do que a Terra. E esse espírito lá, por exemplo, em Saturno, eu lembro que ele comentava que lá o tempo de vida lá dele, como eles são menos materializados, o tempo de vida lá é uma vida lá em torno de 600 anos, 700 anos, se fosse comparado aqui na Terra, porque eles são menos materializados, tá? Mas a gente precisa entender que são espíritos que inclusive esse já tinha passado aqui pela Terra e estaria habitando ali, segundo a mensagem que está na Revista Espírita, agora não me lembro o ano, nem o mês. A Revista Espírita foi também publicada por Allan Kardec, né? Então você tem mês e ano, né? De vários exemplares de Revista Espírita. Vamos ver aqui. Tem aqui... certo, o Clécio agradecendo aqui, que foi esclarecedor.
Bom, não tem aqui mais nenhuma pergunta, ainda temos mais uns 3 minutos até nós fazermos nossa prece. Então, o que nós precisamos entender é que, na nossa condição, nós precisamos enfrentar com mais serenidade essas turbulências da nossa vida, da nossa jornada, porque é da condição de nós estarmos aqui. E cada turbulência que a gente não enfrenta bem, não tenha dúvida que depois a gente vai ter que passar por essa turbulência de novo. É a mesma coisa o aluno que vai fazer uma matéria na escola e não é aprovado. Se ele é reprovado naquela matéria, ele vai ter que passar de novo por aquela matéria. Então a gente vai, por exemplo, tem a matéria lá, perdão 1, né? Aí você tem que aprender a perdoar. Aí você vai, perdão 1, você não consegue perdoar o seu irmão dentro de casa. Então você reprovou em perdão 1, depois você vai ter que de novo voltar e fazer perdão 1 de novo, até chegar ao perdão 1000, né? Todas as matérias perdão. Né? Caridade, você faz a matéria caridade 1, né? Aí não consegue praticar a caridade, porque você é incapaz ali de se desprender, de compreender a dor do outro, de ter empatia. Você reprovou em caridade 1, na outra encarnação você vai fazer de novo aquela matéria. Né? E a gente vai nesse ciclo até o dia em que a gente conseguir, né, ir galgando os degraus evolutivos. Essa que é a nossa jornada. A Terra, então, ela é uma grande bênção de Deus, porque é o local em que todos nós estamos na mesma condição. Imagina se a gente estivesse no meio de um monte de espírito de luz e a gente ali nessa nossa condição de sombra. A gente nunca ia conseguir evoluir, porque a gente não ia aprender o que é o bem, como perdoar, porque o espírito de luz ele não quer cometer nada de mal com a gente não ia aprender a perdoar. Né? Catolicismo, aí Lenin aqui está falando, o catolicismo pega a existência do céu e do inferno pós-morte. O espiritismo se posiciona quanto a essa afirmação. Lenin, tem uma obra, inclusive, de Kardec chamada O Céu e o Inferno. E eu vou resumir essa obra para você. A conclusão é a seguinte: não existe nem céu e nem inferno. O que existe é a nossa condição espiritual. Nós somos colocados na condição em que nos encontramos. Se eu pratico bem, eu vou estar me aproximando e me cercando de pessoas, né? Exatamente, aqui o voto são estados, é o estado mental, o nosso estado vibracional enquanto espírito. Então, se eu me coloco numa condição, por exemplo, de um espírito que, enquanto encarnado, eu só queria me vingar das pessoas, fazia intriga, etc., onde que eu vou ficar? Quando eu desencarnar, não vai mudar nada, ninguém vira santo porque morre, não. Eu vou continuar do mesmo jeito. Eu vou continuar fazendo intriga. Agora, quem que vai estar à minha volta? São espíritos que têm a mesma sintonia vibratória. E aí você vai dizer, está no inferno. Tá, mas ele mesmo criou. Porque ele se colocou naquela condição. Se o contrário, fui sempre uma pessoa que procurei praticar o bem, errei, mas também, né, procurei corrigir, pratiquei o bem, procurei amar o próximo, perdoar, ter caridade com o próximo. Qual que vai ser a consequência? Quando eu desencarnar, onde é que eu vou estar? Vou estar com espíritos da mesma condição. Não vou estar com um espírito perfeito, porque aqui na Terra não habitam espíritos perfeitos. O único espírito perfeito que aqui esteve foi Jesus, e aqui veio para impulsionar a nossa evolução, tá certo? Então, é isso que eu poderia lhe dizer. Não há céu, não há inferno, o que há é a nossa condição espiritual. Aonde que eu me coloco espiritualmente? Aí quem vai colocar é a nossa consciência, porque depois quando a gente morre, a gente se depara com a nossa consciência. Nossa consciência que vai dizer, ó, você errou aqui, 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 aqui. Porque a lei divina está aqui na nossa consciência. Eu estou apontando aqui, mas não é o cérebro, é o espírito, né? E está registrado em nosso espírito as leis divinas. Quando a gente desencarna, a gente se depara com tudo isso. Não tem pessoas que passam por fenômenos quase morte, né? O EQM, né? E eles dizem que a vida passou na frente. Ela passa na frente justamente porque aí eu me desprendo da matéria, e aí me desprendendo da matéria, tudo aquilo que eu vivenciei, eu vou me deparar. E aí, quem quiser conhecer mais, vale a pena a leitura dessa obra O Céu e o Inferno. É uma obra que tem 2 partes. A primeira parte é uma parte mais filosófica, onde Kardec faz um estudo sobre essa construção do mito céu, mito inferno,
para depois ele desconstruir. E a segunda parte são só mensagens de espíritos. E ele catalogou as mensagens de acordo com o grau de evolução do espírito. Aí você vê espíritos bons, como vê espíritos ali assassinos, e aí você entende o que é o céu, entre aspas, e o que é o inferno. É a condição de cada espírito. Então, muito obrigado a todos. Vamos então encerrar aqui, né? Estamos chegando já no final. Vamos fazer então nossa prece. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pela atenção. Vamos agora então fazer a nossa prece, levar nosso pensamento. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. E vamos agora, com o coração transbordando de alegria, com o espírito alimentado pelas luzes do Cristo Jesus, conversemos assim: Jesus Cristo, bondoso e misericordioso guia da humanidade, espíritos bons e espíritos de luz, que estão agora acompanhando cada um em seus lares, mantendo essa sintonia vibratória que nos permeia. Queremos agora, Senhor, agradecer por esse momento em que pudemos aqui compreender os seus desígnios para conosco, para com toda a humanidade. Pudemos compreender que Tu esperas de nós simplesmente esforço próprio. Espera de nós não que nós façamos o outro melhorar, mas sim o melhoramento individual. E conseguimos compreender por que Tu devotas tanto amor por nós. Tu olhas para nós e vê aqui crianças espirituais que ainda tropeçam e caem, que ainda esperneiam e que ainda não sabem viver. Porque a vida contigo, Jesus, é uma vida plena. É uma vida em que os dissabores não nos afetam. Tal qual quando Tu estava no mar da Galileia e a embarcação fora tomada por uma tempestade e todos na embarcação ficaram aflitos. E Tu, então, desperta de teu sono corporal para dizer a eles, homens de pouca fé, e faz acalmar os mares e as tempestades. Acalma, Jesus, as tempestades de nossos pensamentos e de nossas aflições. Acalma as tempestades de nossas angústias e incertezas. Acalma as tempestades de nossas dores. Que Tu agora, Jesus, esteja ao lado de cada um, pousando a Tua mão sobre a cabeça de cada um, e possamos sentir a Tua irradiação de amor e paz, permeando todo o nosso corpo, físico e espiritual, e dando-nos agora a calma plena. Que nós possamos, então, sentir a Tua paz que foi concedida para nós desde a cruz, quando Tu se imolaste por toda a humanidade. Jesus, ajuda-nos a ser o Teu multiplicador. Que nós, apesar de nossas imperfeições, possamos dia a dia, minimamente, sermos os Teus colaboradores. Porque assim, aprendendo a colaborar contigo, aprenderemos a amar o próximo como Tu nos recomendaste. E que essas luzes que agora recebemos, quando Cristo pousou Sua mão sobre nossa cabeça, seja compartilhada com todos aqueles que sofrem, seja compartilhada com aqueles que vivem o drama da depressão, seja compartilhada com aqueles que vivem o drama de doenças e a incerteza de diagnósticos, seja compartilhada com aqueles que vivem
a incerteza e insegurança da dificuldade de um trabalho. Que todos que vivem aflições em hospitais, padecendo de uma necessidade de restauração da saúde, sejam agora curados. Que todos que padecem do isolamento e do esquecimento nos asilos sejam agora acolhidos. Que as crianças abandonadas nos abrigos de crianças sejam agora acalentadas. Que os nossos irmãos que falharam no cumprimento das obrigações das leis dos homens e se encontram no cárcere sejam agora remediados. Pai amado, dai-nos agora a tua força. Constrói em nós a fé que tanto necessitamos. Fortalece em nós a coragem, a paciência, o equilíbrio, para que possamos atravessar os mares tormentosos com a certeza de que o porto seguro, que é o teu apoio e o teu amparo, está logo à frente. Jesus, que o teu amor esteja conosco durante toda essa semana, durante o final de semana que virá e até nosso próximo encontro na terça. E que possamos contar sempre com tua piedade, com o teu perdão e com o teu amor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos foi concedida. Que assim seja. Fiquem com Deus, fiquem em paz e uma semana excelente para todos.